Hoje eu trago para vocês ideias de decoração de caixas para organizar os cantinhos da casa que estão precisando. Então, se você tem caixas que iriam para o lixo, segura aí que você vai curtir demais essa ideia. Simbora pro vídeo? Oi, gente linda do bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Vódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. Pois é, gente, se você está precisando de caixas organizadoras na sua casa, como eu também estava, já pode ir se sentando com seu cafezinho, porque esse vídeo é para você. E os materiais são muito simples, caixa de papelão, tecidos ou retalho que você tem aí na sua casa e cola também. Então, você pode escolher o tamanho da caixa que vai atender à sua necessidade. Como eu vou utilizar para organizar pequenos itens, decidi fazer aí nessas dimensões que estão aí na tela. E eu comecei retirando as abas com um estilete, mas que também podem ser coladas para o lado de dentro. E isso aí é opcional, ok? Eu tinha esse retalho com essa estampa bem bonita e recortei num tamanho retangular que pudesse envolver toda a caixa. No caso desse retalho aí, eu ainda precisei completar com mais um pedaço do tecido. Colei com cola branca, mas calma, porque se você nunca assistiu a um vídeo meu colando caixas, eu tenho alguns vídeos colando aqui no canal. E nesse vídeo eu ainda vou te mostrar como colar, tá bom? Depois que as laterais estavam cobertas, eu recortei mais um retângulo pequeno para finalizar a parte de baixo. Aqui para a parte do meio, eu peguei uma faixa de tecido, uni aqui e fiz essa costura na lateral. A próxima etapa é fazer uma costura aqui na parte de baixo. A primeira é aqui na lateral, como eu mostrei, a segunda é aqui na parte de baixo. Você pode fazer costura reta, eu já fiz essa costura assim com acabamento para facilitar, mas não impede de você fazer apenas a costura reta. Caso você ainda não tenha máquina de costura, aqui vão algumas sugestões. Você pode fazer uma costura à mão e você também pode usar a cola quente ou cola de tecido, ou seja, não tem desculpa para não fazer. Inclusive tem vídeo aqui no canal de caixas decoradas apenas utilizando cola quente. Depois de ter feito essa etapa costurando aqui embaixo, você vai fazer isso aqui como se fosse aquela embalagem da caixinha de leite. Então faz uma costura aqui desse lado e do outro lado do mesmo jeito como eu fiz aqui, olha. Eu fiz sem muita medida, peguei apenas o tamanho aqui dessa lateral, olha. E do outro lado do mesmo jeito. E a próxima etapa é colocar esse saquinho aqui dentro. Eu vou querer fazer um acabamento, vou dobrar aqui. Eu vou mostrar para vocês a costura que eu vou fazer. Você pode colocar com cola quente também, mas eu quero fazer um acabamento com uma costura bem bonita. Eu utilizei esse ponto de folhagens, eu achei que iria combinar muito com a estampa de folhagens da caixa e veja só como ele ficou lindo. Você pode também pintar, bordar ou fazer a decoração que você achar melhor. Eu fiz um total de 4 caixas, todas com a mesma estampa, para combinar, porque eu desejo colocar no meu quarto. E aguarde que no final eu vou mostrar como ficou na decoração. Eu gosto muito de admirar a natureza e às vezes eu dou uma paradinha aqui no ateliê só para observar, seja uma flor nascendo, o pôr do sol. Como hoje choveu, eu me lembrei do Salmo 148 e o versículo 1 e 4 que diz o seguinte: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Depois, se você puder ler todo o Salmo 148, é muito lindo porque ele fala que toda a natureza louva a Deus. As baleias, os vapores de água, a neve, os abismos, tudo louva ao Senhor. E mesmo se algum dia a sua vida estiver nublada, como recentemente eu tive com meu pai na UTI, a gente precisa agradecer a Deus por qualquer situação. Até porque a natureza, ela não apenas louva a Deus quando o sol está brilhando, ela também louva quando a tempestade cai. E olha, meu pai já está em casa, já está bem melhor, se recuperando, mas que tal a gente aprender a louvar a Deus com a natureza em toda e qualquer situação? E sempre que eu faço algo aqui pelo ateliê, Giovana fica me observando e às vezes ela pergunta para quem é.
Então, como eu tinha mais 2 caixas desse tamanho, eu resolvi fazer 2 organizadores para ela organizar as coisinhas dela também. E eu segui o mesmo passo anterior. Recortei um retângulo que envolvesse toda a caixa. Dessa vez o tecido deu para cobrir todas as laterais, toda a parte de baixo e também deu para revestir a borda de cima. Mas se o seu tecido não der para cobrir, faça como eu fiz nas primeiras caixas. Vá cobrindo por partes e lembre-se de que estamos trabalhando com retalhos. E o mais importante aqui é cobrir para deixar a caixa bem bonita. A cola que eu vou usar aqui é a cola branca diluída em um pouquinho de água. E com a ajuda de um pincel, eu vou passando em cada lateral da caixa. Aqui vai uma dica: nunca comece pelo meio. O interessante é sempre começar e terminar próximo das quinas, porque dessa forma o acabamento fica quase imperceptível. E aí é só ir ajustando bem em cada lateral onde for passando a cola. Como ficou bastante tecido para a parte de baixo, eu já fui cortando nos cantos para facilitar a colagem do fundo da caixa. E perceba que quando chega no final, eu dobro uma parte do tecido e passo cola. Isso ajuda para o tecido não ficar desfiando. Depois de colar as laterais, vamos para a parte de baixo da caixa. Como eu já havia cortado as quinas, foi só passar a cola na caixa e ir colando uma aba de cada vez. Como eu vi que as abas cobriram toda a base, não foi preciso acrescentar mais nenhum pedaço de tecido, como aconteceu na primeira caixa que eu fiz nesse vídeo. Já na parte da abertura da caixa, perceba que eu não cortei nas quinas. E apesar de ter sido bem tranquilo, eu acredito que fazer o corte antes facilitaria bastante. E agora, gente, depois de ter colado todo o tecido na caixa, eu venho com a cola cobrindo toda a parte externa, como se estivesse impermeabilizando, sabe? E perceba que nessa minha caixa ficaram algumas bolhas de ar que na hora eu não entendi muito bem. Mas eu acredito que pode ter sido a quantidade de água na cola branca. Então, gente, nessa hora de impermeabilizar a peça, é sempre bom colocar a cola sem diluir em água. Eu ainda dei mais uma demão da cola branca para ver como iria ficar, tentando ali tirar cada bolinha que estava me incomodando bastante, e depois o resultado até que me agradou um pouco mais. Sumiram a maioria das bolinhas de ar. Finalizada essa etapa, vamos para o saquinho, que é a parte que reveste tanto o interior da caixa, como também dá aquele charme para a borda da caixa. Como eu já mostrei a vocês no primeiro vídeo como é feito o saquinho, aqui eu vou apenas dar uma ideia de decoração e também mostrar como eu reaproveitei os retalhos. E não, gente, não é porque se trata de retalhos que a estampa deve ser colocada de qualquer forma. Nesse caso, como é uma caixa para um quarto infantil, eu usei uma estampa bem lúdica de balões. E eu não sei se vocês observaram que nessa estampa se destacam 2 cores, que é o azul Tiffany e o rosa pêssego. Então, eu procurei nos meus retalhos e encontrei as cores que iriam combinar com a composição dos saquinhos. Como o tecido rosa pêssego eu tinha em maior quantidade, eu pude fazer o saquinho completo nessa cor. Já o azul Tiffany, eu tinha apenas esse pedaço de retalho que deu para fazer a borda. E o restante do saquinho eu completei com o mesmo tecido dos balões. E eu achei que formou um lindo par de caixinhas. E para acrescentar um toque de fofura, eu resolvi costurar miçangas na frente das bordas. Aqui eu poderia ter usado a cola quente também, mas como eu já estava com a mão na linha e agulha, achei mais fácil assim. E só para constar, na borda azul Tiffany eu coloquei miçangas na cor rosa, e na borda rosa eu coloquei miçangas no azul Tiffany, que eu acho que assim deu um destaque maior. E agora vamos ver como ficou tudo na decoração. No quarto da Giovana eu decidi colocar em cima da cômoda para dar uma organizada em alguns itens. E olha só o que eu encontrei numa caixinha. Ela colocou os sapatinhos de quando ela era bebê, e na outra ela colocou alguns produtinhos que ela usa. Eu havia pensado no início em colocar tiaras, mas por enquanto vou deixar assim do jeitinho que ela organizou. Já no meu quarto eu resolvi colocar as caixas nessas prateleiras, e dentro delas eu organizei vários itens como kits de massagem, kit para corte de cabelo do marido, enfim. O visual delas no closet ficou lindo, e a funcionalidade também, porque deixou tudo organizado por aqui. E agora eu quero saber o que vocês acharam das minhas caixas decoradas. Existem outras formas de fazer essas caixinhas também. Aqui no canal eu tenho outras ideias feitas só com cola quente, mas essas aí eu gosto muito porque esses saquinhos eu posso retirar, lavar e colocar de volta quantas vezes eu quiser. Se você gostou do vídeo, não se
se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquela pessoa que gosta desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!